E Deus colocou no meu coração para falar sobre andarmos diante do nosso Deus com toda humildade. Porque infelizmente tem gente que está perdendo a bênção, porque está fechando o coração, está endurecendo o seu coração no que diz respeito às coisas de Deus. E você não pode fechar o seu coração para Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A pessoa perde a bênção por isso, porque ela endurece o coração, deixa entrar um espírito de soberba, age com uma arrogância terrível. E, meu irmão, olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 5, o versículo 5, e eu vou até o 7, tá? Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Vou repetir, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. E no dia que Deus resolver resistir a um soberbo, este soberbo estará perdido, pessoal. Porque ninguém pode resistir a Deus. Ninguém pode vencer a Deus. Versículo seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Você precisa humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, isto é, reconhecer que sem Ele, você, eu, nada nós podemos ou poderemos fazer. Nós somos completamente dependentes de Deus para tudo. Desde o respirar, a Bíblia diz que nele nós vivemos, e eu gosto dessa passagem, nos movemos e existimos. A Bíblia diz que é Ele quem dá a todos nós a vida, a respiração e todas as coisas. Como é que eu vou deixar entrar no meu coração uma soberba para que eu venha resistir a Deus ou lutar contra o próprio Deus? Não tem cabimento isso, irmãos. Ele resiste aos soberbos, Ele dá graça aos humildes. E já que é assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E diz a Bíblia, para que a seu tempo, e todas as coisas têm um tempo determinado por Deus, para que a seu tempo vos exalte. E Deus sabe exaltar. Deus sabe honrar aqueles que honram a Ele. Veja o caso de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Veja o caso de José e tantos outros na Bíblia que se colocaram em completa obediência a Deus, se recusaram a pecar contra a palavra de Deus e foram honrados pelo Senhor. É o que nós precisamos fazer, mas às vezes nós não fazemos, porque entra uma soberba em nós, entra assim um orgulho bobo, aí você começa a ter um comportamento arrogante, e Deus não quer isso, irmãos. Vamos ver isso, que Deus quer que caminhemos com Ele com toda a humildade, humildade de um servo de Deus, humildade de uma serva de Deus, aquela pessoa que ouve, teme diante da palavra e obedece à palavra de Deus. Mas tem aqueles que resistem, tem aqueles que são cabeça dura, tem aqueles que são teimosos, que pagam para ver e vão pagar um preço muito
muito alto. Vamos lá para o Salmo 119, não, o Salmo 19, Salmo 19. Também da soberba guarda o teu servo. Quer dizer, o salmista não queria ser tomado por este pecado ou por este espírito de soberba. E na sua oração ele dizia, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O soberbo não respeita a Deus. O soberbo não se curva diante da palavra. O soberbo, ele não vai priorizar a vontade de Deus, ele vai querer impor a vontade dele e fazer as coisas do jeito dele. E vai quebrar a cara, vai se dar mal, porque não há um caso na Bíblia sequer de alguém que tenha enveredado por esse caminho da soberba, que tenha vivido nesse pecado da soberba, agido com arrogância terrível, que tenha se dado bem. Então nós temos que aprender, pessoal. Ler a Bíblia é aprender. Se eles se ensoberbeceram e caíram, se nós nos ensoberbecermos ou deixarmos que esse pecado venha ser senhor em nossas vidas e querer impor a nossa vontade e não fazer a vontade de Deus, vamos perecer. A coisa não prospera, não vai para frente, a pessoa começa a andar em círculo, o céu parece de bronze, nada acontece. Ela ora e não há resposta, ela clama e não consegue alcançar nada, receber nada da parte de Deus. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Guarda essa palavra, Deus resiste aos soberbos. Então você não pode permitir que esse espírito de soberba, esse pecado da soberba esteja em você. Se quebrante, se humilhe debaixo da potente mão de Deus e reconheça que sem Ele você não pode fazer absolutamente nada. É Ele quem te deu a vida, é Ele quem te deu essa capacidade de respiração, é Ele quem te dá todas as coisas, é Ele quem te exalta, é Ele quem te promove, é Ele quem te abençoa, é Ele quem te dá a vitória, é Ele é o centro de todas as coisas. E eu e você só temos que andar com toda a humildade, em temor, tremor, diante dEle todos os dias. Não é ficar, irmão, resistindo a Deus. Deus, o Senhor falou na Tua palavra para me fazer de uma determinada maneira, mas Deus, eu estou achando que se fizer assim, vai ficar melhor, querendo ensinar o próprio. Isso é o que, gente? Soberba. E Deus resiste ao soberbo, Ele dá graça aos humildes, aos simples, aquelas pessoas que se sujeitam, que prestam continência. Sim, Senhor, vou fazer segundo a Tua palavra, mas porque falas, lançarei as redes. E quando Pedro obedeceu a palavra, aconteceu o milagre da pesca maravilhosa. Pedro não ficou arrazoando, não ficou argumentando, eu sou pescador de profissão, eu conheço bem essas águas, eu sei quando a maré tapa peixe, eu conheço tudo aqui, o senhor não sabe o que está falando, passamos a noite pescando, nada apanhamos. Ele poderia ter dado desculpas, mas ele diz, porque mandas, porque falas, porque o Senhor me deu essa palavra, eu lançarei as redes. E apanhou uma grande quantidade de peixes. É isso, pessoal. A maioria das pessoas perdem a bênção por causa da soberba. Não permita que a soberba se assenhorie de você. Tenha domínio sobre a sua vida. Senhor, eu não quero carregar comigo esse pecado. Eu quero ter sempre a capacidade de ouvir a Tua palavra, temer diante da Tua palavra,
e obedecer a tua palavra, fazer a tua vontade e não a minha vontade. Diz o texto: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Não quero ela como senhor da minha vida. Então serei sincero. Deus ama a sinceridade, a verdade. Com os sinceros está o seu segredo. E ficarei limpo de grande o que, gente? Transgressão. Versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Olha isso. As palavras da minha boca sejam agradáveis diante de Deus. A meditação do meu coração, os meus pensamentos sejam agradáveis diante de Deus, né? Perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Ele era uma pessoa que queria ser totalmente, completamente dependente de quem? De Deus. De Deus. O próprio Senhor Jesus: aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Seja feito como tu queres e não como eu quero. Mas a pessoa quer fazer do jeito dela, irmão. E isso é soberba, que às vezes vem de forma muito sutil, e você não se quebranta, não aceita ser instruído, ser ensinado, e quer fazer do seu jeito. Parece um menino mimado, uma criança mimada. Não pode. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor está falando para fazer desta maneira, é porque desta maneira é a forma correta, é assim que tem que ser feito, e é assim que vai ser feito. Não é, eu acho que se fizer desta ou daquela maneira, vai ficar melhor. Quem somos nós para ficar dando sugestão para o nosso Criador? Concorda comigo? Isso é soberba, irmão, não pode deixar a soberba entrar. Salmo 119, 133. Ordena os meus passos na tua palavra. Que legal, né? Quer dizer, ordena os meus passos aonde? Na tua palavra. Quer dizer, Senhor, dirige os meus passos, dirige as minhas vontades, dirige os meus desejos, dirige a minha vida de acordo com a tua palavra. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Não deixa a iniquidade, o pecado, dominar você. Por quê? Porque você é uma pessoa de Deus. É assim que você tem que fazer, ordenar a sua vida de acordo com a palavra. Nós temos aqui a palavra, que é o nosso manual de fé, de prática. Nós temos que viver de acordo com ela. Então a gente se esforça e não permite que o mal venha de alguma maneira nos ludibriar, nos enganar, para que a gente possa então estar nos desviando da palavra. Saul, por exemplo, a palavra de Deus foi clara para ele, mas ele não cumpriu com toda a palavra. Pagou um preço, gente? Pagou. Toda transgressão, toda desobediência recebeu justa retribuição. Então você precisa se quebrantar diante de Deus. A um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Você precisa ter consciência de que é dependente, completamente dependente de quem? Do seu Criador, dependente de Deus. Fala comigo. Ordena os meus passos na tua palavra. Deus, ordena os meus passos na tua palavra. Deus, dirige a minha vida de acordo com a tua palavra.
e não se apodere de mim, não quero estar sendo dominado, né? Não se apodere de mim iniquidade alguma, nenhum tipo de iniquidade. Apaga de mim esse pecado, esse mal, amém? Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O pecado não pode ser senhor das nossas vidas, irmãos. Nós não podemos ser dominados, subjugados pelo pecado. Não, nós somos de Deus. E nós devemos nos considerar como mortos para o pecado e vivos para Deus, preparados para fazer a vontade de quem? De Deus. Acabou. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós pensamos nas coisas que são de cima, nós buscamos as coisas do alto, nós queremos viver uma vida que agrada a Deus em tudo. E a nossa oração deve ser essa: tira de nós o que não te agrada. Eu não quero ser um homem soberbo, uma mulher soberba, eu não quero ficar à vontade na prática do pecado. Deus, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero fazer aquilo que é aprazível aos teus olhos, que agrada ao Senhor. Quer dizer, você reconhece que você é completamente dependente de Deus. E aí você não se ensoberbece, você se permite ser dirigido, você se permite ser guiado por Deus. Você pede a Deus que lhe abra os olhos para que você viva de acordo com a palavra dele. Amém? Até aqui tudo bem, irmãos? Glória a Deus. Então diz o texto: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, desejos. Não vou obedecer. Eu não sou mais escravo do pecado, eu sou livre dele, livre do pecado, livre das consequências do pecado, morto para o pecado, vivo para fazer a vontade de quem? De Deus. E ainda diz mais, o 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, quer dizer, não se ofereça para fazer o mal, né? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. No dia que você aprender e se permitir ser usado por Deus, ser usada por Deus, você não vai querer outra coisa. É muito bom você se colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele te use, com uma palavra para orientar alguém, com uma oração para abençoar alguém. Se permita ser usado por Deus, irmãos, é maravilhoso. Muitas pessoas não se autorizam, não se permitem ser usadas por Deus, querem fazer a coisa do jeito dela. Ao invés de se colocar na mão de Deus, Senhor, me usa com uma palavra, me usa na oração, me usa para dar um bom exemplo, me usa para inspirar alguém. Se permita, se ofereça. A Bíblia fala na parte B do versículo: apresentai-vos, mas apresentai-vos a quem? A Deus. Se apresente a Deus, irmão. Deus, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu sou uma pessoa completamente do Senhor, dependente do Senhor para tudo. Eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu não vou impor a minha vontade, eu quero fazer a vontade do
Senhor, e é o que o texto fala, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a quem? A Deus, como instrumentos de justiça. Deus me usa para ganhar a minha família para o Senhor. Deus me usa para ganhar aquela pessoa para o Senhor. Deus me dá uma palavra, me dá uma direção, mostra para mim o que eu tenho que fazer, como fazer, quando fazer. E aí Deus vai falar contigo, irmão, vai te dar a direção certa, e uma palavra que você fala com a pessoa vai mudar a vida dela. Eu lembro que ontem eu recebi uma mensagem de uma jovem senhora. Ela mandou um texto agradecendo, porque eu pastorei a vida dela, acho que em 2006, mais ou menos 2006, 2007. Ela disse: pastor, sem que o senhor percebesse, o senhor estava sendo usado por Deus para impactar, para mudar a minha vida. Aí ela estava agradecendo aquela trajetória, aquele período que ela ficou comigo ali na igreja, que foi muito abençoada. E aí ela estava dizendo: pastor, e hoje eu e o meu esposo, nós estamos prestes a sermos consagrados pastores. E graças a Deus, mas também ao Senhor que nos pastoreou, que a gente fica feliz com isso. Quantas pessoas a gente consegue impactar, às vezes sem ter consciência disso, com uma palavra, com uma pregação, com a oração, com o exemplo, né? A gente consegue chamar a atenção das pessoas que entendem o que é a obra de Deus. Isso é maravilhoso demais. Apresente-se a Deus, irmão. Apresente-se a Deus. Deus, se o Senhor vai usar alguém, Deus, me dê esta honra, me dê este privilégio. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um instrumento de bênçãos em tuas mãos. Eu quero ter sempre uma palavra de fé para compartilhar, para entregar a alguém. E não é ficar, irmão, no pecado. Esse negócio de pecado não leva você para lugar nenhum. Igreja é santidade. A santidade é o adorno da casa de Deus. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Então você não pode permitir. Tem gente que acha que pode fazer a obra de Deus e estando de forma consciente e deliberada na prática do pecado. Não, irmão. Santidade. Santidade ao Senhor. Se apresente a Deus. Senhor, me usa. A minha família está se perdendo e eu preciso ganhar a minha família para o Senhor. Senhor, me usa. O meu marido está se perdendo e eu preciso mostrar para ele o caminho. Eu preciso dar o bom exemplo, dar o bom testemunho, ser uma mulher sábia, uma mulher de Deus, uma mulher segundo a Bíblia, segundo o teu coração, para ganhar o meu marido para Jesus. Eu preciso ser um homem sábio para ganhar a minha esposa, ganhar a minha família para o Senhor Jesus. É isso, é você se permitir ser usado por Deus, se apresentar a Deus. Mas se você é uma pessoa tomada pela soberba, você não vai se sujeitar, irmão. Você não vai aceitar as coisas do jeito de Deus, vai querer fazer do seu jeito, da sua maneira, e é aí onde muitos estão quebrando a cara, se dando mal, pagando um preço muito alto. Por quê? Por causa da soberba, por causa da iniquidade, por causa do pecado, que se assenhoreou, dominou, escravizou, subjugou, e Deus não quer isso. Amém? Miqueias capítulo 6, por favor. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, pratique, né? A justiça, pratiques a justiça, palavra de Deus. Justiça pode ser entendida também como uma virtude moral que leva você a reconhecer e respeitar o direito da outra pessoa, mas justiça é você se assumir na palavra de Deus, assumir tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Amém, pessoal? E ames
a beneficência. Beneficência é fazer o bem, a prática do bem. Amém? Porque quem faz o bem é de Deus. E andes humildemente com quem? Com teu Deus. Ele é Senhor. Nós somos servos e servas de Deus. E o servo, a serva, vivem para fazer a vontade do seu Senhor. Nós estamos aqui para obedecer a palavra, irmão. Fazer segundo Deus está nos orientando. Quando Ele nos orienta, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Deus quer te abençoar. Ele já te deu a instrução, já te deu o mandamento, você obedece, você pratica com alegria. Quando ele diz, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, isso é orientação, isso é a vontade de Deus para nós. Quando ele nos alerta, aquele que pratica a mentira não estará firme perante os meus olhos. É muito triste quando uma pessoa se desvia para a mentira. Não pode, nós somos de Deus e temos que andar e viver e pensar e falar e agir como pessoas de Deus em tudo, mas a soberba não deixa. A soberba, ela dá origem a muitos pecados. A soberba, você se opõe, resiste ao próprio Deus, e você não pode fazer isso, amém? E para finalizar, onde começamos, 1 de Pedro, e aqui eu termino. 1 de Pedro 5, versículo 5, agora eu vou até o 7, para a gente concluir. Semelhantemente vós jovens, por que jovens? Porque jovens às vezes são cabeça dura, irmão, são teimosos, né? Eles acham que não precisam ouvir a ninguém. Sede sujeitos aos anciãos, quer dizer, as pessoas mais experientes, mais vividas, elas têm muito a ensinar, né? E sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pode seguir. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quer dizer, se você se quebrantar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, reconhecer Deus na sua vida, se colocar em completa dependência dEle, pode ter certeza, no seu tempo, Ele vai te exaltar, é bíblico. Mas é você que se humilha, que se quebranta, como fez Manassés, por exemplo. O rei Manassés, ele se humilhou muito perante o Senhor seu Deus. Ele tinha feito coisas jamais praticadas, irmãos. Tinha virado a cabeça, se desviou, mas em prisão ele se humilhou muito e Deus o restituiu ao seu lugar. A pessoa tem que se quebrantar, ela não pode ser teimosa, cabeça dura, ela não pode ficar resistindo, lutando contra Deus, não, ela tem que se curvar. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, e Ele, diz a Bíblia, para que a seu tempo vos exalte. Ele vai exaltar você, é Deus quem vai te honrar, quem vai te exaltar. Versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa, o quê? Ansiedade. Às vezes o jovem é ansioso, e às vezes nós, adultos também, somos muito ansiosos, queremos as coisas para ontem.
A síndrome do pensamento acelerado. Já achamos que sabe, a pessoa está falando, você já interrompe. Você já acha que sabe, nem ouve a pessoa. Compreende isso? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança, irmão, toda a ansiedade sobre ele. Fique em paz, porque ele tem cuidado de vós. Confia nisso. Deus, o Senhor, é o dono da minha vida. Eu pertenço ao Senhor, sou teu filho, sou teu servo, minha vida está em tuas mãos, eu dependo do Senhor para tudo, é o Senhor quem vai fazer. Mas a soberba deixa a pessoa fazer isso? Não. A ansiedade deixa a pessoa fazer isso? Não. A iniquidade deixa a pessoa fazer isso, confiar plenamente em Deus? Não. O pecado reinando em seu corpo, em seus membros, vai permitir que Deus faça isso na sua vida? Não. Compreende? Então você tem que andar humildemente perante o seu Deus, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Deus, eu vou obedecer toda a palavra, assim como o salmista orou, ordena os meus passos segundo a tua palavra. Deus, ordena os meus passos, dirige a minha vida segundo a tua palavra. Eu não quero ser uma pessoa cabeça dura, rebelde, desobediente, eu não quero fazer do meu jeito, a minha maneira, não, na força do meu braço, não, eu quero fazer tudo debaixo da tua bênção, no nome de Jesus. Aí debaixo da bênção de Deus, você vai conseguir ganhar a sua vitória. Quem aqui entendeu a palavra? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, bem forte. Fica de pé, irmãos.